Olá, meu nome é Paula Cariola Viana, sou graduanda do 5º ano de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Londrina e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre primeiros socorros para não veterinários, o que devemos fazer e como devemos agir já frente a algumas situações. Então, inicialmente, eu vou definir para vocês o que são primeiros socorros. Então, primeiros socorros são aquelas ações, que a gente deve iniciar logo após o acidente e o mais rápido possível, com alguns objetivos, que são a preservação da vida, a prevenção de futuros ferimentos, o controle de possíveis danos, a minimização da dor do paciente, favorecer também a sua recuperação e cura e também fazer o transporte correto do animal até o médico veterinário mais próximo. Então, agora eu vou definir para vocês dois termos que são muito confundidos, que são a emergência e a urgência. A emergência é quando a gente tem uma ocorrência de alta gravidade, que tem um risco iminente de vida ou de sofrimento intenso. Então, são aquelas situações que a gente deve agir o mais rápido possível e levar o animal o mais rápido possível para um atendimento médico veterinário ideal, adequado. Então, a gente fala que a gente precisa ter uma assistência médica imediata. Então, você viu o animal ali, ele pode morrer, você tem que correr o mais rápido possível para assistência médica. Já a urgência é quando a gente tem uma ocorrência de menor gravidade. Então, por exemplo, um animal que quebrou uma patinha, ou um animal que está tendo um vômito e uma diarreia. Então, que você pode ou não ter um risco potencial de vida. Então, a gente também deve levar no médico veterinário para a gente conseguir evitar complicações futuras ou fazer com que essas complicações se agravem futuramente. Então, é muito importante. Então, a emergência, a gente tem que lembrar que a gente tem que levar o mais rápido possível para um atendimento, porque o animal está correndo risco de vida, enquanto que a urgência, a gente pode ou não ter um risco de vida. Então, a gente pode ter um pouco mais de cautela, mas também é indicado que leve para uma avaliação médica veterinária o mais rápido possível, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho dos parâmetros vitais dos animais, tanto do cão quanto do gato, porque eles têm algumas particularidades e diferenças. Então, o primeiro parâmetro é a temperatura retal. Nos cães, essa temperatura pode variar de 37,5 a 39,3. Então, quando a gente fala assim, o seu cãozinho está com 39 graus, ele não está com febre. A temperatura deles é mais alta que a nossa. Então, não se assustem. Já os gatos, eles têm uma temperatura retal que varia de 37,8 a 39,3. A gente pode considerar uma média aqui de 38,5, tá? Como que você vai fazer essa aferição da temperatura? Com um termômetro, que pode ser humano, tá? Pode ser o seu termômetro de casa. Você vai introduzir pelo ânus do animal e vai dar uma viradinha lateral para encostar na mucosa da parede do reto. Não precisa enfiar o termômetro inteiro, pelo amor de Deus. Só a pontinha, só aquela pontinha metálica e vira um pouquinho. Se você colocar ele reto, você vai estar aferindo a temperatura das fezes do seu animal. Então, aquela temperatura não vai ser fidedigna. Então, a gente tem que fazer essa movimentaçãozinha. Se você não se sente apto para fazer essa aferição, não faça, tá bom? Pode levar no médico veterinário mais próximo para que ele faça a avaliação desses parâmetros vitais. E você pode pedir para que ele te ensine também, para que você possa futuramente acompanhar. A frequência cardíaca nos cães, ela varia de 60 a 160 batimentos por minuto. Então, sim, você tem que contar por um minuto. E nos gatos, ela varia de 120 a 240 batimentos por minuto. Mas, Paula, como que eu vou saber que eu estou contando certo o batimento cardíaco do meu animalzinho? Quando a gente utiliza o estetoscópio, que são os médicos que vão fazer isso e os médicos veterinários, a gente escuta dois barulhos. A gente escuta tum-tum, tum-tum. Esses dois barulhos, então, tum-tum, quer dizer que é um batimento cardíaco. Aí você vai ter que ficar contando. Mas, ai, Paula, eu não tenho estetoscópio em casa, não sei como que eu vou fazer. Simples, gente. Coloca a mãozinha no tórax do seu animal e você vai sentir o coração batendo. Você pode fazer a contagem por ali, tá? Porque você não vai conseguir ouvir o segundo tum, só o primeiro. Então, você faz aquela contagem em um minuto.
A frequência respiratória, também temos uma diferença entre as duas espécies. Então, as dos cães variam de 18 a 36 movimentos por minuto. Isso pode alterar se o animal estiver muito ofegante, pode aumentar. Se o animal tiver uma respiração mais baixa, por exemplo, se ele estiver dormindo, ela pode estar menor que isso. E em gatos, ela varia de 20 a 40 movimentos por minuto. Paula, como que eu vou fazer essa contagem? Gente, simples. Olha no tórax do seu animal. Aqui, ó, onde ele levanta. Então, você vai ver que ele vai fazer. Quando ele fizer uma inspiração e uma expiração, é um movimento. Então, você vai ter que contar isso também para ver em 1 minuto quantos movimentos ele está tendo. Beleza? O penúltimo parâmetro vital é a coloração de mucosa. Onde que eu posso ver isso? Você pode ver na mucosa da boca, se o seu animal não tiver a mucosa pigmentada. Então, se o seu animal tiver a mucosinha aqui da boca, a gengivinha preta, não vai dar para ver. Se ele tiver a gengivinha rosinha, dá para ver. Você pode ver também pela mucosa do olho. Então, você pode dar uma baixadinha na mucosa do olho e olhar. Se você tiver um cachorro macho na sua casa, você pode ver pela mucosa do pênis. Então, você expõe um pouquinho o pênis do seu animalzinho e olha. E se for na fêmea, você pode abrir um pouquinho a vulva da cachorrinha, tá? A vagina da cachorrinha e olhar ali dentro também. A língua também pode ser um parâmetro, mas se o animal, para você conseguir identificar uma cianose, que é quando ele fica com a boca azul, quando ele não está conseguindo fazer as trocas gasosas, né? Demora um pouquinho mais. Então, vamos nesses parâmetros, beleza? Então, a coloração, ela tem que ser de um vermelho meio róseo. Então, assim, a gente pode comparar com a nossa mucosa. Então, a nossa mucosa, ela tem esse aspecto vermelho róseo. Combinado? Se tiver alterado, tanto para mais vermelho, quanto para mais branco ou roxo, você tem que levar para o veterinário, tá? Se tiver meio roxo, porque ele não está conseguindo fazer essas trocas, então você vai ter que suplementar com oxigênio. Se ele tiver muito vermelho, o seu animal pode estar tendo quadros inflamatórios muito graves. E se ele tiver muito branco, que é o chamado pálido, o seu animal pode estar com uma anemia severa ou com uma perda de sangue interna que a gente não esteja vendo. Então é importante levar no veterinário. E a hidratação? A hidratação, quando seu animalzinho chega na clínica, a gente avalia por muitos parâmetros. Mas o mais importante para vocês fazerem em casa é pela elasticidade da pele. Paula, como que eu vou fazer isso? Gente, simples. Sabe aqui o pescocinho do cachorro, onde a gente tem uma pele mais molinha? Você vai segurar com a mão em pinça, vai preguiar, vai puxar o máximo que a pele vier e vai soltar. Não consigo fazer no pescocinho. Gente, pode fazer na coluna, tá? Então, pega na coluninha, levanta e solta. Levanta e solta. Se você quiser, pode pegar e dar uma torcidinha no corinho também, para ver se ela vai voltar rápido ou não. Se a pele voltar à posição normal, rápido. Então, por exemplo, Paula, levantei, demorou 1 segundo para voltar. Ótimo, seu animal está otimamente hidratado. Paula, nossa, eu levantei e demorou uma vida para descer e não desceu completamente. Então, seu animal está em desidratação. Então, é importante que você leve no médico veterinário para que a gente faça uma reidratação do seu animal, para que ele consiga manter todos os seus parâmetros vitais e o funcionamento dos órgãos corretamente. Tá bom? Então, vamos lá. Encontrei um animal acidentado. Como que eu vou mexer nesse animal sem que eu leve mordida, arranhadura, qualquer coisa do gênero? Gente, muito simples. A gente vai poder fazer a utilização de focinheiras, como essa daqui. Para gatos também existe um tipo de focinheira. Ela tampa, inclusive, o olhinho do gatinho, tá? Porque é para diminuir o estímulo. Ou a gente pode fazer uma mordaça improvisada, que é essa imagem aqui. Então, a gente pode pegar um fio de cadarço, um pedaço de tecido, qualquer coisa que a gente consiga fazer essa movimentação. Então, como que eu vou fazer? Você pode preparar esse laço fora da cabeça do cachorro, tá? Porque às vezes os animais mais agressivos, eles não vão deixar que você mexa assim. E é muito importante que você faça a utilização de focinheiras de mordaça, mesmo em animais dóceis, porque às vezes eles estão com muita dor e a resposta que ele vai ter ao seu toque vai ser de morder, gente, porque é a resposta natural deles de defesa. Então, sempre
Se preocupem com isso. Então, você vai fazer esse lacinho, vai passar pelo focinho do animal e vai apertar. Gente, é para apertar para ele não conseguir abrir a boca, tá? Não precisa esmagar, estraçalhar a boca do cachorro. É só para ele não conseguir abrir a boca. Passou assim, passa por baixo as fitinhas, igual essa imagem aqui, e dá a volta por baixo da orelha, aqui por baixo, e amarra atrás da cabeça para que ele não consiga tirar. Porque se vocês bobearem com os membros, com a mãozinha do cachorro, ele vai fazer assim e vai conseguir tirar, tá bom? Para gatos, a gente pode usar a focinheira de gato, se não tiver, toma cuidado. A imobilização e contenção do animal. A gente pode fazer a contenção desta maneira, em cães. Também podemos fazer a contenção, onde a gente segura apenas a parte de trás. Se esse animal já tiver com focinheira, pode ser um pouco mais simples. Tem contenção que você segura só no pescocinho, tá? Lembrando, não vamos fazer aquele jeito de segurar na pele, tá? Porque dói, tanto no cachorro quanto no gato. Se você tiver que fazer aquilo para fazer a mordaça, gente, tudo bem, mas fez a mordaça, vamos liberar o cachorro, tá? Porque dói. Nos gatos, a gente também pode utilizar as toalhas, tá? Nos cachorros. Então, você pode jogar uma toalha por cima, ele vai parar, e daí você segura ele com a toalha, tá? Lembrando que é bom deixar o animal respirar também. Então, não pressionar muito o tórax para não diminuir a amplitude de respiração. Nos gatos, a gente pode fazer dessa forma aqui, onde a gente vai manter, né, os pezinhos e as mãozinhas dentro da toalha para que ele não arranhe, porque a principal defesa dos gatos são as garras. Então, a gente tem que tomar cuidado. E se ele estiver muito bravo também com a cabeça, pode botar a cabeça para dentro do paninho, tá? Mas sempre também cuidado com a respiração, sempre de olho na respiração. E ideal você levar uma caixinha de transporte para colocar tanto o gato quanto o cachorro dentro. Ou se você não tiver uma caixa de transporte, uma caixa de papelão, que você faça furinhos para entrar o ar, para deixar o animal lá dentro, para que ele tenha o menor estímulo possível do ambiente. Muito importante também, gente, esse asterisco aqui embaixo. Animais com quadros de vômito, convulsão ou que possa ter sido por envenenamento ou que você suspeite de um ferimento em boca ou maxilar, que é esse aqui de baixo, a gente deve evitar as focinheiras e as mordaças. Por quê? Animal que está vomitando, se você fechar a boca, ele vai fazer falsa via. O que é falsa via? Aquele vômito que veio, ele vai voltar e vai cair nos pulmões. Isso vai levar a um quadro de pneumonia. Então, a gente tem que evitar, tá? Quadros de convulsão. Normalmente, o animal, quando ele tem convulsão, ele mexe a cabeça e morde. Isso também pode fazer com que... E outra coisa, a língua às vezes enrola. Então, pode entrar e matar o animal sufocado. Por isso que a gente tem que deixar sem a focinheira. Casos de envenenamento. Normalmente o animal ele vai estar com dificuldade de respirar. Então, se você fecha a boca, principalmente nos cães, se você fecha a boca do cão, ele não vai conseguir fazer as trocas necessárias pelo nariz, tá? Então, a gente tem que deixar um pouquinho mais frouxo para a gente não matar, sufocar desses animais. E no caso dos ferimentos, né, ou fraturas, para a gente não piorar essa fratura, porque muitas vezes o animal não consegue fechar a boca, você põe a focinheira ou a mordaça, você faz com que ele feche a boca e daí dançou. Quebrou o resto, ou tirou do lugar, ou qualquer outra coisa, ou aumentou a ferida. Então, gente, antes da gente partir para a utilização de focinheiras e mordaças, a gente tem que tentar identificar qual que é a situação do animal, tá bom? Outra coisa, animais com convulsão, normalmente eles babam muito, então também pode fazer a falsa via, também pode descer para o pulmão, tá? Levando uma pneumonia aspirativa. Então, vamos lá. Vi um cachorro, fui avaliar, ele não tem batimentos cardíacos e ele não está respirando. O que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? Todo mundo já deve ter assistido alguma série de médico, que eles começam a fazer o quê? Massagem cardíaca. A massagem cardíaca, ela faz parte do RCP. O que é? Nada mais é do que uma ressuscitação cardiopulmonar. Por que uma ressuscitação? Porque se o animal não está respirando, o pulmão não está funcionando. Se o batimento cardíaco não está acontecendo, o coração parou de funcionar e não está mandando sangue para lugar nenhum. Então, como que a gente vai fazer? Prestem atenção, tá?
A gente vai posicionar o animal, dependendo do tipo do animal. Se for aqueles animais que tem o tórax mais comprido, como, por exemplo, o labrador, o cocker, o whippet, não sei se vocês já viram, mas em alguma aula anterior já foi comentado com vocês, a gente vai posicionar o animal com o lado esquerdo virado para cima. Paula, por que o lado esquerdo? Porque o ápice do coração, que é a pontinha do coração, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Ela tá virada para o lado esquerdo. Se for um animal tipo bulldog, pug, essas raças que tem o tórax redondo, que eles são gordinhos e fortinhos, você vai fazer o posicionamento como se fosse um ser humano. Então, com a barriguinha para cima, tá? E nesse caso, você vai pressionar, igual essa imagem aqui, com a mão no ponto mais alto desse tórax, tá? Para você conseguir fazer uma massagem mais funcional no coração. Tá, Paula, no caso de animais com o tórax em quilha, que tem o tórax mais profundo, que eu vou ter que posicionar ele de lado, com o tórax esquerdo para cima, como que eu vou saber onde está o coração? Gente, simples. Ó, peguem essa dica. Você vai dobrar o bracinho do cachorro, vai fazer assim. Onde o cotovelo dele encostar no tórax é onde você vai fazer a massagem cardíaca, tá? Gente, é mágico, dá certinho. Então, dobra o bracinho do cachorro, onde o tórax, o cotovelo encostar no tórax, você vai posicionar suas mãos e vai fazer a massagem cardíaca. Fala, como eu vou posicionar minhas mãos? Gente, se vocês posicionarem igual nessa imagem aqui, vocês vão ter muita dor nos dedos. Então, vocês podem posicionar a mão assim, tá? Então, com as duas mãos sobre o coração, a gente vai realizar uma pressão firme e rápida, uma vez por segundo, tá? Então, a gente vai com os ombros e com os braços esticados, força e volta, beleza? A gente tem que fazer isso de 100 a 120 compressões por minuto. Então, tem que ser rápido, gente. Então, 100 a 120 por 1 minuto. Em 1 minuto. E é muito importante que, se você tiver mais de uma pessoa junto, vocês trocarem a cada 2 minutos. Porque, gente, massagem cardíaca cansa. Parece que não, mas cansa. Então, a cada 2 minutos, vocês vão ter que trocar, tá? Em casos de cães de pequeno porte ou gatos, o exemplo aqui é de um neonato, ou seja, um filhote que acabou de nascer, a gente vai fazer com as pontas dos dedos, polegar e indicador. Então, a gente vai pegar em volta do corpinho do animal, aqui por baixo das perninhas, né, ao redor do tórax, e vai comprimir, tá? A mesma quantidade de compressões. Gente, dói o dedo. Se você ficar fazendo isso daqui com uma resistência, porque vai ter uma resistência, você vai ver que vai doer o dedo aqui. Então, também é bom você trocar com as pessoas ou trocar de mão, tá? Então, lembrando, quando que eu vou fazer a massagem cardíaca? Quando eu avaliar, pelos parâmetros vitais que eu já comentei com vocês, que o animal não tem batimento cardíaco e não tem respiração, tá? Caso contrário, o meu animal tem batimento cardíaco, mas não tá respirando. Faz respiração boca a boca, tá? Boca-focinho. Boca-focinho. Então, vamos lá. Já que eu falei da respiração, boca-focinho. Então, vamos lá. Primeiro passo, fechar totalmente a boca do animal. Então, você vai pegar e vai fechar igual nessa imagem aqui. Depois, a gente vai levantar a cabecinha, tá? Levanta a cabecinha para facilitar a entrada de ar e assopra o focinho do animal até que a gente observe que o tórax dele dá uma levantada. Então, assoprei, levantou, parei de soprar. A gente deve repetir esse evento de 8 a 10 vezes por minuto, tá? Se o animal está tendo batimento cardíaco, se ele só não está respirando. Se a gente vê que o animal não tem batimento cardíaco, então a gente precisa fazer a massagem cardíaca e precisamos fazer a respiração, então precisamos fazer a respiração cardiopulmonar,
e a gente não tem um ambu, um laringoscópio, como nos casos de emergência em hospitais, que as pessoas são preparadas para isso, como que a gente vai fazer? A gente vai realizar 2 respirações a cada 30 compressões. Então, a pessoa que está comprimindo faz 30, se você for uma única pessoa, tá? Se não for, vocês podem fazer simultaneamente. Daí entra nesse caso aqui, ó, de 8 a 10 por minuto, tá? Simultâneo. Se você estiver sozinho, meu Deus, estou sozinho, e agora o que eu faço? Você vai fazer 30 compressões para 2 respirações. Volta, 30 compressões para 2 respirações, tá? Se o animal for responsivo, então se a gente vê que o animal está tendo melhorinhas, a gente continua até a chegada do médico veterinário, tá? No médico veterinário. Então, permanece fazendo esse trabalho até chegar lá. Então, recapitulando, fecha totalmente a boca do animal, levanta um pouquinho a cabeça e assopra no focinho. Show? Vamos lá para o próximo. Então, gente, agora a gente vai começar nos casos, tá? De acontecimentos, o que a gente vai fazer. Então, no caso de atropelamento, em casos que a gente tem fraturas ou fraturas expostas, é muito importante e de extrema importância que a gente não tente reduzir a fratura, pois a gente pode agravar o quadro. Paula, por que isso? Gente, simples. Se a gente tem uma fratura, o osso fraturou, como no caso dessa imagem aqui que ficou um pouquinho clarinha. Às vezes não encostou em nenhum vaso sanguíneo, às vezes não encostou em nenhum nervo. Se você tenta reduzir e você não sabe no que ele está próximo, você pode levar a um trauma, tanto em nervo quanto em vaso sanguíneo. E isso vai piorar o quadro. Porque às vezes você lesiona um nervo, o animal não vai ter mais aquele movimento. Às vezes você lesiona um vaso sanguíneo, o animal pode ter uma hemorragia externa muito grave. Então, você acaba de colocar o seu animal num caso que poderia ser de urgência, ele passa para um caso de emergência, se for um caso de hemorragia externa. Então, é muito importante que a gente não mexa. Então, o que eu tenho que fazer? Ai, fraturou. Eu vi que bateu e acho que fraturou. Você pegou ali, você ouviu um crack. Atenção. Vamos fazer uma imobilização, como nos humanos as pessoas fazem também, por exemplo, em campeonatos de judô, que muitas pessoas quebram osso, o que faz? Faz um bate-poia e a pessoa vai para o hospital. No caso dos animais, é igual, gente. Só que a gente vai ter que fazer uma imobilização que fique um pouco mais firme, para que a pessoa, para que o animal não entende que ele não pode mexer. Entendeu? Tipo, você não vira para ele e fala assim, meu amorzinho, não mexa, igual a gente faz com pessoas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma imobilização, que pode ser com o uso de talas, de tábuas, ou de papelão, ou de qualquer tipo de superfície dura e firme. Em caso de animais pequenos, a gente pode usar até palito de sorvete, tá? O objetivo dessa imobilização é para a gente reduzir a dor daquele animal e também para a gente prevenir piora do quadro, tá? Então, a gente pode fazer talas que só passem em volta para que aquele animal ele não mexa. A gente pode colocar, posicionar coisas assim, materiais duros assim, para que ele não tenha esse movimento. Lembrando que a gente sempre tem que tentar imobilizar a articulação de baixo e a de cima, tá? Porque senão não adianta nada imobilizar aqui e o animal ter esse movimento. Porque só esse movimento, o tranco, pode fazer com que haja movimentação, tá? Da fratura. Em casos de fraturas expostas, como a gente deve fazer? Lembrando, nunca reduzir. Pelo amor de Deus, nunca reduzir. Então, a gente vai cobrir a lesão com um pano limpo, tá, gente? Muito limpo, por favor. Porque se a gente coloca um pano sujo, um pano que a gente não sabe de onde veio, a gente pode estar levando infecções e bactérias e sujidades para dentro daquele lugar, tá? Que provavelmente já vai estar sujo. E a gente vai encaminhar o animal ao atendimento médico veterinário. Se você não tiver pano limpo, você pode colocar uma atadura, lembrando de não apertar, não colocar algodão, tá? Porque senão o algodão gruda e daí vira uma caca para tirar, tá? E se você vê que tá muito sujo, o máximo que você pode fazer é com uma água filtrada, tá? Ou com um soro fisiológico fechado,
jogar com força lá dentro para dar uma limpadinha de leve. Mas só, não mexer, tá, gente? Não mexer. Leva no veterinário, que o veterinário vai fazer o atendimento correto. E em casos de atropelamento, que a gente tem fraturas em coluna. Gente, muito importante esse tópico, tá? Lembrando que é muito importante que a gente mexa com muito cuidado e delicadeza no animal, porque essa movimentação, ela pode levar o animal a um risco de paralisia. Principalmente se o animal foi pego em cheio, como no caso desse cachorrinho aqui, às vezes ele pode ter sofrido um problema de coluna, tá? Uma fratura em coluna. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode improvisar uma maca, né, com material de superfície rígida, um material que pode ser utilizado, é aquele tampão do carro, sabe? Do porta-malas, que ele é bem duro, bem resistente. Às vezes você pode utilizar aquilo como uma maca, tá? Pode usar também pedaços de plástico grande, tampa daquelas caixas organizadoras, qualquer coisa que caiba o animal. Vamos imobilizar o animal, então a gente pode passar fitas em volta do animal para que ele não se movimente e para que não tenha movimentação tanto da coluna quanto dos outros membros. E a gente vai encaminhar o mais rápido ao médico veterinário. Gente, vou fazer aqui um comparativo no caso de medicina humana. Quando chega uma ambulância, teve um acidente carro e moto, o motoqueiro está caído lá no chão. Chega a ambulância. O que a ambulância faz? Ela coloca aquele colar cervical, né? No humano. Para quê? Para que ele não mexa a cabeça. Não mexa a cabeça. Se ele tiver uma lesão aqui em coluna, ele pode ficar tetraplégico, tá? Aí, o que mais que eles fazem quando coloca naquela maca dura? Eles passam fita no ombro, passam fita no tórax, passam fita na cintura e passam fita nas pernas. E passam uma fita na cabeça. Por quê? Para que ele não tenha a movimentação de nenhuma parte do seu corpo, tanto da sua coluna quanto dos seus membros, porque a perna fica presa. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que pegar a realidade humana e extrapolar para a realidade dos cães e dos gatos, tá? Não só dos cães, dos gatos também. Então, a gente tem que pensar, o que eu vou fazer? É a mesma coisa para o humano. Do humano para o cachorro. Porque, gente, se a gente não tiver cuidado, no melhor dos casos, o seu animalzinho vai poder usar uma cadeira de rodas. No pior dos casos, ele vai ficar tetraplégico ou ele pode vir a óbito, tá? Porque dependendo da área da lesão da coluna, a gente pode ter uma paralisia total ou a gente pode ter perda de funções vitais, tá? Porque é a coluna que leva todas as informações para todos os órgãos do corpo. Então, é muito importante. Então, vamos lembrar da situação para os humanos e vamos extrapolar para os animais. Fechado? Conto com vocês. Então, vamos lá agora. Um outro caso, nas hemorragias externas. Então, é quando a gente tem uma perda visível de sangue. Então, é quando o animal faz um corte e a gente vê que está tendo um sangramento. O objetivo é a gente estancar o mais rápido possível esse sangramento, porque quanto menos perda de sangue, melhor para o nosso animal. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pressão local, então, em cima do local da ferida, do machucado, da onde está tendo hemorragia, com panos ou compressas limpas. Mesma situação das fraturas expostas, limpas. Por quê? Para eu não carregar nenhuma bactéria, nenhuma sujidade, nada para dentro daquele órgão, porque ele já está lesionado. Se eu já tenho uma porta de entrada, se eu ainda coloco um pano, uma compressa suja, gente, piorou, eu estou facilitando a via de entrada. Então, lembrando da gente sempre fazer com panos ou compressas limpas. E a gente vai pressionar por alguns minutos. Então, pressiona, tira, vê se parou de sangrar, pressiona de novo, tira, vê se ou até a gente chegar na clínica veterinária, tá? Então, é sempre importante. Paula, e se a hemorragia que eu tô tendo, que o meu animalzinho tá tendo, é na região de membros, então bracinhos e perninhas, ou na região de cauda, que seria o rabo? Então, nesses casos, dependendo da situação da hemorragia, a gente pode fazer a realização de um torniquete acima da região lesionada. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão aqui.
eu vou fazer meu torniquete aqui. Por quê? Porque o sangue que tá vindo, normalmente tá vindo, ele vai ter que voltar. Então você tá bloqueando tanto a chegada de sangue quanto o retorno do sangue. Então a gente está evitando com que esse sangue, que ainda está circulando, ele pare, ele comece a sair, ele perca, tá? Porém, é muito importante que a gente afrouxe a cada 5 minutos esse torniquete, para a gente evitar necrose. Então, se tiver necrose, gente, não tem jeito. Ou é amputação, ou vai cair. Então, o animal vai perder aquela parte. Então, muito importante, tá? Lembrar, torniquete a gente for fazer acima da região, afrouxando a cada 5 minutos para a gente evitar necrose. E correr para o veterinário. Óbvio. Corre para o veterinário, que o veterinário vai saber como fazer. Ele vai ver se vai precisar de sutura, ele vai ver se vai precisar de curativo, ele vai ver o que vai precisar, tá bom? Agora, muito importante, gente, em casos de urgência, em casos de hemorragias internas, quando a gente não consegue ver saída de sangue. Então, é de difícil identificação. Eu vou falar para vocês alguns dos sinais que podem sugerir que seu animal está tendo uma hemorragia interna, tá? Então, a gente vai ter uma queda da temperatura corporal, então, no caso da temperatura retal, né, que vai estar estimando a temperatura corporal. A gente vai ter uma palidez de mucosas, então as mucosas vão ficar brancas, bem clarinhas, ou aquele rosa bem clarinho, chegando a branco. O animal pode ter uma fraqueza, então é aquele animal que não consegue levantar, que não tem força. Você vai observar isso, seu animal vai estar diferente. Ele pode estar tendo uma dor abdominal, em caso de ser uma hemorragia interna em abdômen, mas a hemorragia interna também pode ser em cavidade torácica, tá? E o animal pode vir a ter uma possível perda de consciência, porque se ele está tendo perda de sangue, ele está tendo perda de trocas gasosas. Então, isso está levando a uma falta de oxigênio interno. Então, ele pode levar a uma perda de consciência, porque o cérebro, ele vai falar assim, meu Deus, preciso economizar energia, porque não está chegando oxigênio para mim. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar, vou desligar, tá? Gente, outra coisa. Quando a gente está tendo essa hemorragia, a gente vai ter uma palidez das mucosas, né? Porque a gente vai ter os seus vasos contraindo para diminuir a chegada de sangue, para a gente manter a quantidade de sangue nos órgãos vitais, que no caso seria cérebro, coração e pulmão, tá? Que é o que vai manter o animal vivo, porque são eles que vão levar oxigênio para todos os órgãos. A gente também pode ter os membros, né? Então, as patas, elas podem, as suas periferias, então, mão, pé, rabo, essas coisas, podem estar mais frias, porque também vai estar com uma vasoconstrição, ou seja, não vai estar chegando sangue, que é o que vai fazer esquentar aquela região, tá? Então, também são outros sinais que a gente pode ver, além disso, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, a gente vai ter que manter o animal aquecido, tá? Porque a gente vai ter essa queda de temperatura e a hipotermia é perigosa, então a gente tem que manter ele aquecido. E a gente tem que encaminhar de forma imediata ao médico veterinário, porque daí lá eles vão fazer exames de imagem, principalmente ultrassom, para ver se tem líquido livre no abdômen ou no tórax. E daí fazer a abordagem mais importante, tá? Para salvar a vida do seu animal. Então, isso daqui, gente, é muito importante, tá? Guardem esses sinais clínicos que eu comentei com vocês e fiquem atentos. Isso pode acontecer em animais atropelados, porque às vezes pode ter ruptura de algum órgão ou de algum vaso interno, e daí pode levar a hemorragias internas, tá? Então é muito importante. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as intoxicações, que dependendo do quadro clínico que seu animal tem, ela pode ser uma emergência ou pode ser uma urgência. Então, as intoxicações, elas têm um difícil diagnóstico se você não tiver a presença do agente ou se você não tiver visualizado o seu animal no momento da ingestão, tá? Então, como que ela pode ocorrer, essas intoxicações? Então, ela pode ocorrer pela ingestão ou pelo contato, tá? Não só pela ingestão de venenos, praguicidas, plantas, alimentos deteriorados e proibidos, produtos de limpeza, animais peçonhentos, inalação de agentes tóxicos, de gases tóxicos, ou o mais comum, que é a ingestão de chumbinho, né? Que também é um veneno. E quais são os tipos de exposição? A gente pode ter a exposição cutânea, a exposição ocular,
a oral, a inalatória e a gastrointestinal. Então, se o meu animal ele tem uma exposição cutânea, eu vou explicar para a pele da gatinha com água abundante. Essa água pode ser morna ou fria, várias vezes. Então, ele vai lavar 15 minutos, aí ele vai secar. Aí ele vai lavar mais 15 minutos, aí ele vai secar. Para quê? Para tentar tirar o máximo possível daquele componente que estava intoxicando. Outra coisa, você deve usar o sabão neutro, porque tem substâncias que são lipossolúveis, ou seja, que são tipo óleo. Elas não vão se misturar à água, então ela vai grudar no pelo e ela não vai sair. Então você pode usar o sabão neutro, mas você não deve esfregar, porque se você esfrega, quando a gente esfrega o cachorro, quando a gente esfrega a cabeça, você quer que o produto faça o quê? Entre naquela pele. Ou seja absorvido para a gente ter o cheiro. Então, não deve esfregar. Passa, enxágua. Passa, enxágua, tá? E repete isso bastante vezes. Importante, devemos utilizar luvas, pois alguns outros agentes tóxicos, né, podem ser tóxicos para a gente também. Então, proteção nossa em primeiro lugar. Então, você pode usar luva. A gente pode enxugar o animal também no meio desses banhos, tá? Mas a gente tem que evitar o secador, porque o secador, ele vai, na hora de secar, né? Ele vai esquentar o animal, então vai fazer com que haja uma dilatação dos vasos. E dilatando os vasos vai fazer com que a absorção desse agente tóxico seja maior. Então, a gente tem que evitar o secador, tá? Então, na toalhinha mesmo, seca ali por cima, e é isso. E caso o material seja colante, por exemplo, gente, o piche, sabe? Piche de rua, quando ele gruda mesmo. Então, você pode fazer a tricotomia, que nada mais é que a tosa. Então, você vai cortar, pode ser com a tesoura, pode ser com a maquininha, para tirar aquele material, tá? Para que aquilo ali não fique reintoxicando o seu animal. Na exposição oral, a gente pode deixar o animal ter acesso à água, porque isso vai fazer com que haja uma limpeza, né, e tire de contato com essas mucosas. E a gente pode oferecer leite ou a clara de ovo, porque ele vai fazer um revestimento da mucosa. Então, tanto da boca, quanto do esôfago, que é o cano que leva até o estômago, quanto do estômago, tá? Então, isso vai fazer com que haja uma proteção para que a gente não tenha uma deterioração dessas mucosas. A forma inalatória, a gente deve manter o animal em ambiente arejado, o mais arejado possível, porque normalmente ele vai tentar expelir pela respiração. E a gente pode fazer um suporte ventilatório, mas esse suporte ventilatório é só no médico veterinário, tá? Que vai ser feito com oxigênio. E na forma ocular, a gente deve lavar apenas com água, né, nesses casos, ou soro fisiológico, por mais de 20 minutos. E qual é esse sentido médio lateral, gente? Ó, aqui no gatinho. Médio, tá? Aqui tá a média do meio do rostinho do animal, médio, lateral. Então, você vai vir com o sorinho fisiológico com uma gazezinha e vai fazer esse movimento. Passa fazendo isso por mais de 20 minutos. Pode também fazer 20 minutos, esperar um pouco, fazer mais 20 minutos, tá? Para tentar evitar o máximo de absorção possível. Paula, em caso que meu animal ingeriu o princípio tóxico, lá, o agente tóxico, o que eu posso fazer? Posso induzir o vômito? Gente, a gente só vai induzir o vômito se a gente conhecer o agente que aquele animal comeu. Então, o princípio tóxico, o objeto que aquele animal comeu. Por quê? Olha aqui. Se o animal ingeriu substâncias cáusticas, ou seja, que vai corroer, já corroeu na hora de entrar. Se você fizer ele vomitar, se você induzir a êmese, né, termo correto, técnico, ele vai voltar machucando. Então, você vai ter uma dupla lesão. Isso pode acarretar piores quadros, tá? Então, se for substância cáustica, por exemplo, ele comeu água sanitária, vou fazer vomitar? Não. Você vai levar no veterinário, o veterinário vai administrar substâncias que vão juntar essa água sanitária para que não machuque mais, vai dar protetor gástrico, vai dar tudo, mas não vai fazer vomitar, tá bom? Ou substâncias voláteis.
se ele já comeu, esquece, né? Volátil é volátil, ele não comeu, ele cheirou, não tem por que fazer vomitar. Destilados de petróleo, também devemos evitar. Depressores do sistema nervoso, por quê? Porque se o animal comeu já faz um tempo, ele já vai estar deprimido, ou seja, ele já vai estar caído. Se você fizer ele vomitar, vamos pensar assim, uma pessoa bêbada, ela tem depressão do sistema nervoso. A gente não morre de medo que a pessoa vomite quando está dormindo e engula o próprio vômito? Então, esse é o caso. Se a gente fizer o animal vomitar, às vezes ele pode vomitar e aspirar ao mesmo tempo. Então, a gente tem que evitar. A mesma coisa em agentes convulsivantes a menos de 1 hora. Também devemos evitar, tá bom? Então, indução de êmesis só se a gente conhecer o princípio que o animal comeu, tá? E que a gente saiba que não vai ter. Mas assim, tá na dúvida? Gente, não induz o vômito. Leva no veterinário, fala, olha, eu acho que ele comeu isso, isso, isso. Se você tiver provas do que ele comeu, por exemplo, teve um caso em São Paulo que um moço estava jogando carne com veneno. Se você pegar a carne e levar no veterinário, ele pode ver qual que era o princípio que estava dentro da carne, tá? E daí ele vai agir da forma mais correta. Porque cada intoxicação, cada princípio tóxico age de uma forma diferente dentro do organismo do animal. Então, pode levar a situações diferentes, então, a sinais clínicos diferentes em cada animal. A lavagem gástrica também é uma das opções, mas é feita apenas por médicos veterinários, tá? E em no máximo 1 hora após a ingestão. Então, você chegou, seu animal está passando mal, você vai levar no médico veterinário, mas você vai falar, olha, não sei que horas que ele comeu isso, tá? Quais são as vantagens da lavagem gástrica? É que a gente vai ter uma remoção rápida, a gente vai ter a diluição das substâncias cáusticas ingeridas, porque a gente vai injetar e tirar, injetar e tirar, injetar e tirar. A remoção vai ser feita por um tubo, então a gente vai estar protegendo as mucosas, que eu comentei com vocês, né, do esôfago. E a gente pode fazer uma administração de carvão ativada direto, então direto no estômago, tá? Mas quais são as desvantagens? O animal precisa passar por uma anestesia geral. Isso daqui já é um problema, porque o seu animal ele pode estar deprimido, ele pode estar com outras alterações. O animal vai precisar passar por uma intubação, então vai ter uma lesão de traqueia, porque o tubo fica ali na traqueia. Pode ter um risco de traumas tanto em esôfago quanto em estômago, porque vai ter essa passagem desse tubo que pode piorar as lesões, né, já criadas. A gente pode ter uma possível ineficácia quando a gente tem grandes quantidades, grandes volumes daquele princípio. E também a gente pode ter o risco de propulsão do fluido para o intestino. O que é isso? Empurrar aquele fluido que a gente está tentando tirar, a gente pode estar empurrando para o intestino. E daí, dependendo se ele já está ou não diluído, se ele não tiver diluído, ele pode causar problemas também no intestino, tá? Principalmente no intestino delgado, que é o primeiro ali depois do estômago. Agora, casos de urgência. Cortes e ferimentos, esses ocorrem no dia a dia. Pode ocorrer por mordedura, brigas entre animais, corte em arame, cerca elétricas, cacos de vidro. Qualquer corte, gente, qualquer ferimento. Então, o que é o ideal a gente realizar como primeiros socorros antes da gente levar no médico veterinário? A gente pode fazer a limpeza do local com soro fisiológico mais o antisséptico. Se você não tiver antisséptico, pode fazer limpeza e não tiver o soro, pode fazer limpeza com água e sabão neutro de preferência, tá? Proteger o local com gás ou pano limpo, novamente limpo, para a gente não estar levando outras infecções para dentro, tá? E levar uma consulta veterinária para avaliação. Então, para o veterinário decidir se ele vai precisar fazer uma sutura ou se você vai precisar fazer curativos diários, tá? Muito importante. Em casos de mordedura, se for por gato, por cachorro ou por outro animal, é importante levar, porque às vezes a gente só faz a limpeza superficial, então ali na pele. E às vezes, por ser uma mordedura, como o dente entra, ele faz uma lesão profunda. Então a gente precisa fazer uma limpeza profunda. Então, daí você leva no médico veterinário, porque ele vai te explicar corretamente como fazer, o que deve fazer e qual é o prognóstico. Então, o que ele espera? Se vai ser bom, se o animal vai se recuperar rápido, se vai ser uma recuperação mais demorada, tá? Então, também levar. E em casos de vômito e diarreia, eles também não se enquadram em um quadro de emergência, somente de urgência,
Mas a gente tem que observar, assim, quanto tempo faz que o animal está vomitando e está tendo diarreia? Meu animal está ingerindo água? Não tá? Tá se alimentando? Não tá? Por quê, gente? Às vezes o vômito e a diarreia, eles podem estar associados a quadros de doenças infecciosas, como por exemplo a parvovirose, principalmente em filhotes. A parvovirose, ela leva a quadros de vômito e diarreia. E qual que é o problema da parvovirose? Além dela ser uma infecção viral, ela leva a uma desidratação intensa, porque o animal, ele não ingere água, porque não para nada dentro do estômago dele, e ele não consegue se alimentar, porque também não para nada. Chega um momento, além do vômito, ele começa a fazer diarreia. Só que, como ele não está comendo nada e está tendo uma destruição intestinal, essa diarreia é com sangue. Então, ele está perdendo água pelo vômito, porque está tendo também uma destruição gástrica, e está perdendo água pela diarreia, com sangue. Então, ele também está perdendo sangue. Então, é muito importante a gente ficar atento. Então, assim, meu animal vomitou hoje. Amanhã ele não vomitou? Gente, beleza, só acompanha. Meu animal vomitou hoje e amanhã. Tá, alerta. Ah, depois de amanhã ele estava ótimo. Não precisa. Meu cachorro tá vomitando. Hoje, amanhã, depois de amanhã, não sei o quê. Faz 5 dias que meu cachorro tá vomitando. Gente, leva no veterinário. Vai investigar a causa. Ou, o meu cachorro teve uma diarreia hoje. Ah, eu vou observar. Ah, mas ele teve diarreia porque eu dei uma comida diferente. Tá, tudo bem. Ele pode ter tido uma diarreia porque ele tem intestino dele sensível. Ou, eu fiz a troca de ração. Gente, troca de ração brusca também pode levar a diarreia, tá? Então, também sempre lembrar do histórico de tudo que o animal passou. Às vezes um estresse pode levar. A gente, quando fica estressado, tem diarreia, tá? Mas o importante é a gente observar. Meu animal tá tendo diarreia já faz 5 dias. Gente, 5 dias é muito tempo para você estar com uma diarreia. Então, leva no veterinário. Agora, se o animal estiver tendo uma associação de vômitos com diarreia, gente, corre. Corre, porque daí pode acabar se enquadrando num quadro de urgência, tá? Porque, por exemplo, a parvovirose leva muitos animais a óbito, principalmente os animais que não são vacinados. Então, aqui a grande preocupação é a desidratação, que pode acarretar a morte. E outras enfermidades que são consideradas urgências veterinárias podem ser os corrimentos vaginais, que podem estar associados à piometra, que é uma infecção uterina, tá? Que também pode levar à morte dos animais se ela romper, porque é uma infecção muito grande. A ingestão em excesso de água, porque ela pode estar relacionada a doenças endócrinas, como, por exemplo, a diabetes. Ela pode estar associada a doenças renais, como insuficiências renais, tá? A falta ou excesso de urina também podem estar associados a doenças endócrinas, como, por exemplo, a diabetes ou doenças renais. As dilatações abdominais, tá? Isso daqui tem um caso que pode entrar em casos de urgência também, que é a torção gástrica do estômago em animais de grande porte, como, por exemplo, os labradores, tá? Em animais velhos, que daí eles comem, o estômago torce e começa a ter uma dilatação abdominal. Isso daqui também pode estar associado aos corrimentos vaginais, tá? Nos casos de piometra. Então, a gente também tem que ficar atento, ligar aquele sinalzinho de alerta. As tosses, que podem estar associadas a problemas genéticos, podem estar associadas às enfermidades infecciosas, como, por exemplo, as tosses dos canis, podem estar associadas a pneumonias, então a gente tem que levar também, ou a problemas cardíacos, que são muito comuns, e os corrimentos nasais e oculares, tá? Podem também estar associados a enfermidades infecciosas, como, por exemplo, a sinomose, isso daqui são 2 sinais clínicos. Pode também estar associado o ocular a doenças conjuntivas, né? Então, por exemplo, a conjuntivite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ponderar muito, visualizar muito o nosso animal, ter um controle, né? Conhecer o nosso animal para quando ele tiver alguma alteração de alguma coisa, a gente resolver o mais rápido possível. Então, conclusão, é imprescindível a gente fazer o encaminhamento a um hospital ou clínica veterinária, tanto de forma urgente quanto de forma de emergência, tá? Então, vamos prestar atenção e vamos verificar o nosso animal.
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Muito obrigada pela atenção. E aqui está o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada.